Fala pessoal, firme, Vitor aqui com mais um vídeo no canal Cotovelo na Canela. E hoje falaremos aqui de um card mais que especial, a famosa Fight Week, Semana da Luta. O evento está previsto aí para iniciar às 18 horas e tem como luta principal Conor McGregor, o retorno de Conor McGregor aqui, versus Max Holloway. E, como sempre, nós vamos aqui passar por todas as lutas. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. Primeira luta aqui, Cody Durden versus Alessandro Costa. Aqui é importante reforçar que o Cody Durden ia lutar com o Ozzy Osbourne, mas o Osbourne saiu da luta, então o Nonô pegou a luta aqui em cima da hora. E o que a gente tem para falar desses atletas, né? O Durden é um funcionário do UFC, sempre pega a luta em cima da hora, sempre pega bons nomes ali que estão vindo na categoria. Acabou pegando uma luta em cima da hora contra o Jafel Filho em abril desse ano e venceu, uma decisão unânime. Ele lutou muito bem, acabou surpreendendo ali, era uma zebra muito grande no card. Só que ele pega aqui um Nonô que, assim, é um monstro na categoria, né? Parça do Diego Lopes, treina junto lá no México, é um excelente atleta, tem 4-3 no UFC, teve derrotas aqui, mas para bons nomes, e vem de uma vitória recente agora contra o Matt Schnell, que é um excelente atleta. Aqui, sendo bem honesto, eu acredito que o Alessandro Costa é favorito, tá? A gente não pode tirar o Durden para nada, como eu disse, ele fez boas lutas ali, inclusive com o Jafel Filho, vencendo ali, surpreendeu, mas aqui eu acho que o Alessandro Costa é melhor no chão, é melhor em pé, tem ali poder de nocaute, e o Durden já foi nocauteado recentemente também, então acredito aqui que o Alessandro Costa é favorito, tá? Nas casas de aposta, o Alessandro Costa é favorito também, então nessa a gente tá concordando aqui. Próxima luta, Ryan Gandra versus Zach Rizzi. E o que a gente tem para dizer desses atletas, né? O Ryan Gandra é 9-1 no MMA e no UFC ele é 1-0, então ele estreou no UFC contra o José Medina e acabou nocauteando ali com 41 segundos do primeiro round. Isso que o Medina é um atleta duro, né? Um atleta que normalmente perde as lutas, mas não nocauteado, né? Ele é um atleta que tem um queixo ali muito difícil de nocautear, é a cabeça bem grande, né? Lá ele máximo, mas ele é realmente sempre muito difícil de nocautear. Antes disso, né? Ele tinha vencido aqui no Contender Series e ele veio do LFA. Tinha vencido 2 lutas no LFA. E ele pega um Zach Rizzi que assim é 10-3 no MMA e no UFC ele é 4-3, então tem um pouco mais de experiência ali no UFC, mas tem lutas ali bem incontestáveis, né? Então ele venceu ali de atletas que são mais, se eu posso dizer assim, medianos, né? Então Tudorovic, o McVeigh, então ele venceu de atletas ali que não são tão bons. Ele até venceu do Medina aqui, mas numa decisão unânime, não conseguiu nocautear. E recentemente agora ele vem de uma derrota para o Chechel. Então ele foi uma luta ali até não muito bonita e ele acabou perdendo essa luta ali numa decisão. Isso em fevereiro desse ano aqui. Aqui é uma luta complicada, tá? Porque o Zach Rizzi não é um atleta assim ruim, né? Vou dizer que ele é um atleta mais mediano ali. E o Ryan Gandra, ele é, como o apelido já diz, né? O problema. Então acredito que ele pode ser um problema aqui pro Zach Rizzi. E eu vejo aqui vitória do Ryan Gandra, tá? Ele é favorito, inclusive, na casa de aposta, eu concordo. Mas aqui eu não ficaria surpreso se o Zach Rizzi embaçasse um pouco a luta. Ele precisa ganhar, então ele veio de derrota. Então aqui tem que tomar cuidado, mas eu acho que o Ryan Gandra tem tudo para vencer essa luta. Próxima luta aqui, Farid Basharat versus John Garza. O Farid ia lutar com Ellering, que é aquele cara que pegou a luta em cima da hora com o Elmaker, que ganhou do Rafael Estevam também na última luta, que é um craque, né? Tá se mostrando ali um excelente nome. Mas ele acabou saindo da luta e aí esse John Garza aceitou aqui em cima da hora. Aqui fica complicado a gente mencionar alguma coisa, né? Porque o Farid, ele é 15-0 no MMA, então, assim, é um atleta invicto. E no UFC ele é 6-0. Então, ele fez excelentes lutas ali. Ganhou do Matsumoto, ganhou do Cris Gutierrez, ganhou do Vitor Hugo, ganhou ali do Lápilos. Então, assim, ele ganhou do Demon Blake Shear. Então, ele ganhou de bons nomes, tá, na categoria. Um cara já que foi muito testado e ia ter uma luta ali excelente com o Ellering. Ele pega um John Garza que, assim, a gente não tem muito material pra falar, né? Ele é 6-1 no MMA, né? Ele lutava ali no Fury, era 4-0 lá, mas assim, eu até vi umas lutas dele, consegui encontrar alguma coisa lá, mas assim,
nomes ali talvez um pouco mais contestáveis ali, esse cara aqui que era 8-5, aí ele pegou esse Marcelo Reis aqui também, que tinha um cartel 3-3, então assim, eu não sei se tá no nível ali do UFC, né, e ainda mais do Farid Bashará, que é um cara invicto e que vem ali enfileirando nomes ali no UFC, né, que é uma organização realmente que só tem os melhores, né. Então aqui, sem muita enrolação, eu vou de Farid Bashará, mas de novo, sem muita certeza, porque a gente não conhece, né, esse John Garza, talvez ele venha ali, surpreenda com uma mão ali, pode acontecer, né, nas casas de aposta, o Farid Bashará tá pagando 1,16, tá muito baixo, então assim, não compensa, né, você sair colocando a casa ali, porque vai acontecer alguma coisa, mas aqui eu vejo o Farid Bashará muito favorito, muito superior, e eu acho que ele vai sair com a vitória. Próxima luta aqui, Damian Pinas versus Cezinha Almeida. Bom, falando um pouquinho do Damian Pinas aqui, ele é 9-1 no MMA e no UFC ele fez somente uma luta, né? Ele veio do Container, né? Acabou vencendo ali no primeiro round, veio pro UFC e acabou vencendo no primeiro round também. Então, assim, é um cara que ele nocauteia, né? Então, um nocauteador, né? Ele até tem uma finalização aqui, mas das 9 vitórias, 8 foram nocaute e 1 finalização. Não foi para decisão até o momento. E ele pega um César Almeida que tem 7-2 no MMA, que lutava no King Box, né? Ele até chegou a lutar com o Poatan, então um cara ali que fez uma carreira grande no King Box. Acabou migrando para o MMA um pouco tarde e é 7-2 atualmente. No UFC, o Cezinha fez 5 lutas, né? Onde ele venceu 3 e perdeu 2. Recentemente, ele perdeu para o Cesare Oleksiejczuk, que é irmão do Michal Oleksiejczuk, mas ele tinha colocado 2 boas vitórias ali sobre o Pucheria e sobre o Abdul Razak. Antes disso, ele tinha perdido ali pro Kopilov, em que o Kopilov usou uma estratégia ali que surpreendeu na hora, né? Ele meio que virou grappling ali, quedou, fez um jogo cadenciado e acabou vencendo ali o Cezinha. Aqui, pessoal, é uma luta complicada, tá? Porque assim, o Cezinha é um craque em pé, só que o Damian Pinas não fica atrás, tá? Ele consegue, na minha visão, pelo menos, ele consegue trocar ali com o Cezinha. E se precisar fazer um jogo cadenciado de queda, eu acredito que o Damian Pinas consegue fazer algo que o Cezinha não conseguiria colocar. Então aqui eu consigo ver o Damian Pinas com mais opções ali de MMA, no caso, frente ao Cezinha. Por isso eu vou com o Damian Pinas aqui por vitória simples, talvez numa decisão ali, fazendo um jogo mais cadenciado. Não acho que ele vai nocautear o Cezinha, mas pode acontecer, tá? Então, vitória simples ali. Nas casas de aposta, o Damian Pinas é favorito e eu concordo, tá? Acho que ele realmente é favorito ali frente ao jogo do Cezinha. Próxima luta aqui, Tracy Cortez versus Kong Wang. É uma luta muito difícil de analisar. Ambas atletas ali são muito boas ali na categoria, né? A Tracy Cortez é 12-3 no MMA, no UFC ela é 6-2, então é um excelente cartel ali pro UFC. Ela vem de derrota para Erin Blanchfield, mas assim, que tem se mostrado que é uma excelente atleta, né? Top da categoria ali. Antes disso ela tinha vencido ali a Vivi Araújo. Só que ela pega uma Kong Wang, que assim, é uma atleta excepcional para a categoria, né? Grande para a categoria, muito forte, 9-1 no MMA. Então ela teve uma derrota ali para Gabriele Fernandes, né? Que surpreendeu ela ali, realmente fez um jogo muito bom e acabou vencendo ali no segundo round. Mas depois ela venceu a Bruna Brasil, a Ariane Lipski e a Eduarda Moura, né? Então 3 boas vitórias ali e agora pega 3 Cortez. Aqui eu acredito que a Kong Wang é favorita, tá? Eu acho que ela vence a Tracy Cortez. Eu acredito que a Tracy Cortez tem um jogo ali de grappling até melhor, mas vai ser muito difícil ela encurtar, derrubar e conseguir manter ali a Kong Wang no chão. Então eu vejo a Kong Wang mantendo distância, acertando boas mãos ali, se precisar fazer um clinch, um jogo de grade. Então eu acredito aqui que a Kong Wang vai vencer, tá? Mas assim, é uma luta muito complicada, tá? E muito, na minha visão, muito parecida. Se a Tracy Cortez conseguir encaixar o jogo ali, ela pode sim vencer. Tanto que nas casas de aposta, tá praticamente empatado. Tá 1,85 para Wang e 1,96 para Tracy Cortez, fazendo uma média aqui. Então assim, tá praticamente empatado. Então eu vou aqui de Kong Wang, vitória simples, mas reforço que é uma luta complicada e tudo pode acontecer. Próxima luta aqui, Kai Kamaka versus Luke Riley. Aqui assim é complicado, né? Porque o Luke Riley aqui
é o parça do Paddy Pimblett, eles sempre lutam ali no mesmo card. E ele é 13-0, né, no MMA. No UFC ele fez 2 lutas e venceu as 2. Pegou até nomes bons, né, o Bogdan Grad, que sempre vai muito pra cima ali. Ele acabou vencendo e venceu o Michael Aswell Jr. também, que é um bom atleta. E ele pega um Kai Kamaka aqui, que assim, é 18-7 no MMA. No UFC, ele é 2-2-1. Ele foi do UFC por um tempo, né? Depois lutou ali vários eventos, TUF, PFL, Bellator, outros eventos ali. E retornou no UFC contra o Dakota Hope ali em abril desse ano. Acabou vencendo ali numa decisão e agora ele pega o Luke Riley ali. Aqui eu enxergo um presente para o Luke Riley conseguir manter sua invencibilidade ali. É claro que o UFC quer ali fazer um nome em cima dele, é um lutador inglês, tem poucos lutadores ingleses ali que tem um hype, igual o Paddy Pimblett, igual ele ali que é da mesma equipe. Então o UFC quer dar bons nomes ali, vamos dizer assim, para construir a carreira dele da melhor forma. E aqui eu enxergo que ele vence, tá? Eu acho que ele é bem favorito aqui, tanto em pé quanto no chão. E aqui eu acho que ele consegue sim sair com a vitória. Ele é favorito nas casas de aposta e eu concordo aqui 100% com esse favoritismo. Próxima luta aqui, Cody Garbrandt versus Adrian Yanez. Aqui é uma luta até estranha, né? Porque o Cody Garbrandt é um cara que é ex-campeão, né? 15-7 ali no MMA. No UFC ele é 10-7, então assim, tem um cartel grande. As derrotas dele, né, a boa parte vieram ali após ele ter sido campeão, né? Então ele foi campeão ali em cima do Dominic Cruz, fez uma excelente luta ali. Depois acabou perdendo para o DJ Dillashaw ali 2 vezes, né? E de lá para cá ele não fez boas aparições, vamos dizer assim, né? Perdeu lutas importantes recentemente ali para o Davidson Figueiredo e para o Raoni Barcelos, mas conseguiu vencer o Long Shaw ali numa luta muito contestável. E ele pega um Adrian Yanez que também não está na melhor fase ali dentro do MMA. Ele é 17-6, dentro do UFC ele é 6-3-1 e veio recentemente de uma derrota para o Daniel Marcos, tinha vencido ali o Vinícius Salvador, mas perdido também para o Jonathan Martinez ali em 23. Então assim, vem nas últimas 4 lutas, 3 derrotas. E teve também um empate ali com o Rick Simon em março desse ano. É uma luta complicada, tá? Porque o Cody Garbrandt, assim, era um bom atleta, tem um boxe excepcional, sempre entregou muito boas lutas, depois ele realmente veio decaindo ali. Tem que ver qual Cody vai chegar no dia, né? Então, dependendo de qual chegar, ele pode sim vencer. Na dúvida, né, como aqui a gente tá falando de apostas com segurança, né, eu iria de Adrian Yanez. Eu acho que ele aqui vai conseguir vencer, vai conseguir fazer um jogo melhor, talvez ele quer mais essa vitória do que o Garbrandt. Então aqui eu fico com a vitória do Adrian Yanez. Próxima luta aqui, Gable Stevenson versus Elisha Ellison. Bom, aqui é outro cara que foi colocado pro abate, né? O Elisha Ellison é um cara assim, 5-2 no MMA, tem ali no UFC 1-0, né? Perdeu uma vez e não venceu até o momento, né? Então perdeu ali pro Brendo Petitty. Mas assim, cara, aqui é complicado, viu? Ele tá pegando um Gable Stevenson aqui, que é o parça do John Jones. É 3-0 no MMA, mas assim, é medalhista olímpico no wrestling, ganhou tudo no wrestling. Fez ali realmente algumas lutas e agora tá estreando na organização, né? A expectativa nele é muito grande, porque como eu disse, é um cara que ganhou tudo no wrestling, foi do time americano de wrestling. Então o cara realmente conseguiu ali ganhar tudo e ser acima ali do que a gente está acostumado a ver dos wrestlings nas categorias. Então, assim, se ele fizer esse jogo de wrestling, não tem como o Elisha Ellison ficar em pé, conseguir ali uma vitória. Sempre existe risco, né? Sempre existe a chance de entrar uma mão e tal, mas aqui acho muito difícil, tá? Aqui eu vejo o Gable Stevenson com um amplo favoritismo, tanto que na casa de aposta eu acho que é o maior favorito do ano, tá pagando 1.03, né, nem compensa pensar em investir. Aqui é sentar e aproveitar a luta, mas aqui eu vejo uma vitória do Gable Stevenson, talvez ali um grande pound, uma finalização. Ele nocauteou atletas ali já também nessas lutas que ele fez de MMA, então aqui eu vejo uma vitória dele, tá? Próxima luta aqui, Robert Whittaker versus Nikita Krylov. E nessa luta a gente tá vendo aqui o Whittaker subindo, né, para a categoria dos 93 quilos.
É um cara ali que já é bem conhecido, tem um cartel muito extenso, 26-9 no MMA e no UFC 17-7. Então é um veterano ali na organização, já está ali com seus 35 anos e agora vai fazer uma luta ali na categoria 93. Para quem não sabe, o Whittaker veio da categoria 7-7, subiu para 8-4, foi campeão no 8-4 e agora faz sua estreia ali na 9-3. Ele vem ali de 2 derrotas, né, para o DRD e para o Chimaev, aquela luta com o Chimaev que chegou a quebrar a mandíbula dele, e o DRD, né, que foi aquela luta em que é muito difícil, é um jogo, é um cara muito grande, aquelas joelhadas ali de encontro, ele acabou não conseguindo ali trabalhar bem a distância contra o DRD. E agora no 9-3 ele pega um Nikita Krylov, que assim, tem um cartel muito extenso também, 31-11 no MMA e no UFC 12-9. Então assim, é um cara que já tá lutando há muito tempo também. Vem ali nas últimas 4 lutas, 2 vitórias contra o Ryan Spann e contra o Bukauskas e perdeu ali pro Bogdan Guskov e pro Dominic Reis, nocauteado em ambas as lutas. Aqui é uma luta complicada porque assim, o Krylov, ele tem ali 1,91 de altura e 1,97 de envergadura, contra 1,82 de altura do Whittaker e 1,87 de envergadura. Então é uma distância, é 10 centímetros de envergadura ali, de diferença entre os dois de envergadura. Então é algo a se considerar. Eu acho aqui que o Whittaker vai chegar bem, vai chegar rápido, vai conseguir entrar e sair com golpes ali contundentes, mas é um risco, tá? É um risco, ele tá estreando, o Krylov, como eu disse, é maior, provavelmente vai estar muito mais pesado no dia ali, porque o Whittaker não é um cara gigante, pesadão, como eu disse, ele veio da 7-7, então aqui é uma luta arriscada, né? Eu vejo sim o Whittaker com favoritismo, acho ele um atleta excepcional, acho que ele vai conseguir entrar e sair, usar bem ali o seu karatê, ele tem uma pose meio que de karatê, usa meio que um boxe, uma mão da frente ali muito rápido, então acho que ele vai usar essas armas que ele tem ali e vai acabar saindo com a vitória. Próxima luta aqui, e abrindo o card principal, King Green versus Terrence McKean. Essa é uma luta muito curiosa e uma excelente aposta do UFC para iniciar ali o card principal. Falando aqui primeiramente do Terrence McKean, né? Ele tem 18-8 no MMA e 8-5 no UFC. Então é um cara ali que já podemos dizer que é basicamente um veterano, né? Então luta já há muito tempo ali na organização, tá ali com seus 31 anos, novo ainda, mas com muitas lutas ali já no cartel. Das últimas 4 lutas, ele vem de 3 vitórias, então ele ganhou ali de nomes bons como o Borchev, o Kyle Nelson, acabou perdendo ali pro Chris Duncan, mas o Chris Duncan é um bom atleta, então não é nenhum demérito ali. O Terrence tem aquela coisa, né? O primeiro round dele é muito forte, então é um cara muito explosivo no primeiro round, ele vai para matar ou morrer. Nas últimas lutas, ele fez isso, o Kyle Nelson ali balançou, ele acabou nocauteando no primeiro round, então assim, é um cara muito explosivo no primeiro round. Só que ele pega o King Green, que assim, é um cara muito experiente, boxeia muito bem, tem um cartel ali de 35-17-1 no MMA, então assim, é um cartel muito extenso e já lutou com todo mundo da categoria, né? Tá com seus 39 anos ali, mas continua entregando muito. No UFC, ele é 16-12-1-1. Então, assim, cartel muito extenso dentro do UFC. Vem de vitórias ali contra o Jeremy Stephens, contra o Daniel Zellhuber, contra o Lance Gibson, então nomes bons. E antes disso, tinha perdido ali pro Ruff, naquele nocaute giratório ali, muito top. Que basicamente foi um dos nocautes do ano ali, né? Aqui, como eu disse, é uma luta complicada, porque o Terrence vai vir com tudo pra cima no primeiro round. O Bob Green tem experiência, tem um boxe bom, mas ele já foi nocauteado algumas vezes. E eu tô, sinceramente, achando que é isso que vai acontecer. Eu acho que o Terrence McKean vai acabar encontrando uma mão e nocauteando o Bob Green ali. Não que seja fácil, o King Green tem um boxe bom, é um cara experiente, é um cara que tá lutando há muito tempo, vem de 3 boas vitórias, então tá confiante. Mas aqui, se fosse para escolher, realmente eu vou de Terrence McKean. Acho que ele colocaria vitória simples aqui na dúvida, mas eu acho que ele vai acabar nocauteando ele no primeiro round. Próxima luta aqui, Brandon Royval versus Loner Kavanagh. Vamos falar um pouco dos atletas aqui. É uma luta que tem tudo para ser um lutão. Falando aqui um pouquinho do Brandon Royval, né? Ele tem um cartel 17-9 no MMA e no UFC ele é 7-5. Então tem um bom cartel no UFC ali. Perdeu algumas vezes, mas está lutando no top da categoria há muito tempo. Então você vê que ele tem derrotas aqui para Pantoja, Joshua Van, Manel Cap. Então só para nomes que ou são campeão, ou foram campeão, ou estão perto ali de ser campeão um dia. Então só nomes ali do top da categoria.
Também já venceu Tatsuro Taira, Brendo Moreno, Matheus Nicolau, então ele também está vencendo os tops da categoria ali há muito tempo. É um cara bem completo, bem completinho no MMA, então tem finalizações, tem nocautes ali, é um cara realmente muito bom e tá aí para embaçar o jogo de qualquer um. Só que ele pega um Loner Kavanagh, que é 10-1 no MMA e que no UFC é 3-1, que pode embaçar o jogo do Brandon Royval ali. É um cara que estreou no UFC ali contra o José Ochoa, venceu. Depois venceu do Felipe dos Santos também, que é um excelente atleta. Acabou perdendo pro Charles Johnson ali, que é muito grande, tem um boxe ali muito alinhado. Já nocauteou inclusive o Joshua Van, então não é demérito nenhum aqui. E depois venceu o Brandon Moreno lá no México. Pegou a luta em cima da hora e acabou vencendo ali numa decisão unânime. Então, assim, é um cara que está sendo preparado ali para disputar o top da categoria, né? Provavelmente vai disputar cinturão em algum momento. Tem só 27 anos ali. E aqui não tem muito o que falar. Eu vejo um favoritismo do Kavanagh. O Brandon Royval é mais experiente. É um cara que está no top da categoria há muito mais tempo. Mas a luta que o Kavanagh entregou com o Brandon Moreno mostrou muito sobre ele. Próxima luta aqui, Corey Sandhagen versus Mário Bautista. Outra luta muito boa do card. O card realmente está muito bom. Lutas excelentes ali. E aqui falando um pouquinho dos atletas, né? O Sandhagen, né, tem 18-6 no MMA. Então um cartão muito extenso ali, com 34 anos de idade. No UFC ele é 11-5. E ele tá lutando no top da categoria há muito tempo. Então se a gente olhar aqui, nas suas últimas 5 lutas ali, ele venceu 3 e perdeu 2. E aí para quem que ele perdeu? Perdeu pro Marlon Magomedov, que é um dos caras ali que está sendo cogitado para disputar o cinturão, e pro Merab, que foi campeão ali por muito tempo. Então, assim, ele só perdeu pro top da categoria. É um dos atletas mais plásticos ali da organização, tem realmente ali um conjunto muito bom de chão, trocação, defende muito bem queda, e quando perde, só perde realmente ali pros tops da categoria. Só que ele pega um Mário Bautista, que para mim tem qualidade suficiente para conseguir fazer um jogo ali e colocar água no chope do Sandhagen. O Mário é 17-3 no MMA e 11-3 no UFC. Então, um cara que já tem um cartão muito grande ali no UFC. Nas suas últimas lutas, se a gente pegar ali as últimas 5 lutas ali, ele tem uma derrota só pro Marlon Magomedov. Como eu disse, é um nome ali para disputar o cinturão da categoria. Em fevereiro agora, ele venceu o Vinicius Lockdog, que é um cara pesado para a categoria ali. Ele conseguiu vencer no segundo round, inclusive com uma finalização ali, que é algo que o pessoal cogitava muito do Mário Bautista, dizia assim, pô, o Mário Bautista só leva as lutas ali, luta chata, leva ali no ponto e tal. Ele acabou finalizando o Lockdog ali no segundo round. Essa luta, inclusive, com o Pat Mix aqui, ele tava bem azarão e acabou vencendo ali de uma forma unânime. Assim, o Mário Bautista, ele é azarão aqui, mas eu vou dizer pra vocês que eu vejo ele aqui com favoritismo, tá? Eu acho que ele pode enrolar aqui, fazer um jogo cadenciado, conseguir levar na grade, clinch e talvez derrubar, ficar ali numa trocação ali meio que para poder encurtar e levar para grade. Eu acho que nisso ele acaba conseguindo vencer ali por pontos, viu? Próxima luta e o co-main event da noite, Benoit Saint-Denis versus Paddy Pimblett. Eu confesso para vocês que essa foi uma das lutas mais difíceis de analisar. Os dois são bons atletas, venceram bons nomes ali na categoria e agora se enfrentam aqui nesse co-main event. Eu vi muita gente falando, pô, o Benoit Saint-Denis é um animal diferente, já tá ganho, não tem como ele perder. E vi gente falando também, pô, o Paddy Pimblett não tem como perder essa luta, você viu a luta dele com o Justin Gaethje, ele não vai ser nocauteado, se o Benoit derrubar ele finaliza. Eu acho complicado cravar qualquer uma das opções aqui, mas vamos falar um pouquinho dos atletas. Paddy Pimblett, 23-4 no MMA, 31 anos e 7-1 no UFC. Perdeu somente ali pro Justin Gaethje numa luta pelo cinturão, uma decisão unânime ali em que ele entregou muito, mostrou muito coração, mostrou muito queixo, ficou 5 rounds ali trocando pancada com o Justin Gaethje. Antes disso, ele tinha vencido aqui o Michael Chandler, o King Green e o Tony Ferguson, que são nomes contestáveis ali no quesito de, são pessoas mais velhas, o Ferguson nem tá mais no evento, mas a gente tem que ver ali, pô, o King Green vem de 3 boas vitórias. O Chandler, ainda assim, é duro. Pô, ele perdeu ali pro Ruff, mas é o Ruff. Ele perdeu pro Charles em 5 rounds, e no 5º round ele tava dando uma pavor ainda. Então aqui eu consideraria que sim, é um cartel bom ali dentro do UFC. E ele pega um Benoit Saint-Denis,
que é 17-3 no MMA, tem 30 anos e tem 9-3 no UFC. Recentemente, ele venceu do Dan Hooker, venceu o Beneil Dariush e teve aquela vitória em cima do Maurício Ruff, em que dizem que o Ruff não estava bem. Eu até acredito, porque o Ruff é um excelente atleta, mas fato é que ele venceu, deu um apavoro no Ruff ali, ficou forçando por cima e acabou conseguindo finalizar. Ele teve derrotas aqui no UFC pro Dustin Poirier, que foi um nocaute ali em que ele estava com estafilococcus, e também pro Moicano, em que ele acabou tomando uma queda ali, um grande empalme muito pesado e não conseguiu retornar depois por cortes muito profundos ali no rosto. Inclusive, é um ponto a considerar, né? Porque o problema que fez ele não tá legal no dia da luta com o Dustin Poirier é o mesmo problema que está sendo considerado agora para a luta do Paddy Pimblett. Circulou aí algumas imagens na internet recentemente do pé do Benoit Saint-Denis, né, do tornozelo ali, em que tem uma ferida ali muito parecida com o estafilococcus. Se for isso mesmo, estão dizendo que isso pode prejudicar, porque ele vai ter que tomar antibiótico e isso atrapalha ali no dia da luta. A pessoa chega mais cansada, a força não tá igual e atrapalha sim numa luta ali. Então isso é muito importante, tá? Essa luta aqui, ela já é complicada de analisar se não tivesse nenhum problema. E ainda mais com esse cenário, ela fica mais complicada ainda. Aqui, se for pra gente escolher alguém, eu vou de Benoit Saint-Denis, mas de novo com muita cautela, porque pode ter esse problema do estafilococcus e ele pode estar com esse cenário e acabar ali na hora da luta cansando ou sentindo algum golpe ali que ele não sentiria se tivesse 100%. Lembrando que o Pimblett tem um jogo de grappling excelente, tanto por cima quanto por baixo. Então, se o Benoit Saint-Denis derrubar ele ali por baixo, o Pimblett tem uma guarda muito boa e pode finalizar. Mas aqui eu vou na pujança física ali e naquele jogo de pressão do Benoit Saint-Denis. Eu acho que ele vai conseguir impor esse jogo, talvez ali arrumar um nocaute, não sei, é difícil. O Pimblett ele fez 5 rounds com o Justin Gaethje e o Justin Gaethje não arrumou nocaute. A gente viu que o Justin Gaethje fez recentemente agora com o Topuria. Mas assim, cada luta é uma luta e como eu disse, Benoit Saint-Denis é sim um animal diferente, fez lutas excelentes recentemente e aqui eu acredito que ele vai sair com a vitória. Próxima luta aqui e o main event da noite, Conor McGregor versus Max Holloway. Uma luta muito top em que marca ali o retorno do Conor McGregor depois de 5 anos longe do octógono. E essa luta vai ser no 7-7, na categoria meio-médio. Falando um pouquinho aqui dos atletas, o Max Holloway tem um cartel de 27-9 no MMA. E no UFC, impressionantes 23-9. É um veterano, é uma lenda na organização, já foi campeão, já lutou com todo mundo. Se a gente pegar aqui, nas últimas 5 lutas dele, ele vem de 3 vitórias e as 2 derrotas foram pro Ilia Topuria e pro Charles Oliveira. Então o cara tá assim, lutando no top da categoria há muito tempo. Tem uma trocação muito boa, mantém a distância muito bem, tem um volume de golpes muito alto, tem recorde ali de golpes no UFC ali, de várias formas, de maior quantidade de golpes, maior quantidade de golpes por segundo. Então o cara ele já quebrou vários recordes na organização. E agora ele faz sua estreia na categoria 7-7 contra ele, que tá retornando ali ao MMA depois de 5 anos. Sua última luta tinha sido aqui com o Dustin Poirier em 2021, em que ele acabou quebrando ali o tornozelo e a luta teve que encerrar ali no primeiro round. O McGregor tem um cartel de 22-6 no MMA, tá ali com seus 37 anos e no UFC ele é 10-4. Já lutou com todo mundo, foi campeão de 2 categorias, acabou vencendo ali nomes como Nate Diaz, José Aldo, Chad Mendes, Ed Álvares. Depois fez luta de boxe ali com o Floyd Mayweather, que foi uma luta muito grandiosa. Retornou, fez uma luta ali com o Khabib, em que acabou perdendo, que foi toda aquela confusão no octógono. E foi um negócio bem marcante ali. Foi um dos recordes de venda do UFC ali, tanto de bilheteria quanto de pay-per-view. Depois fez mais uma luta ali com o Donald Cerrone. E perdeu depois 2 vezes ali pro Dustin Poirier. É um monstro, né? Então, assim, tem um cartel muito bom, muito extenso. Lutou ali com todos os nomes da categoria. E ele retorna com esse desafio muito complicado, com esse abacaxi que o UFC deu, que é o Max Holloway. Aqui, pessoal, eu vou ser bem honesto, tá? É muito complicado a gente ir no McGregor depois de 5 anos de inatividade.
Ele é um excelente atleta, nunca vai, né, deixar de ser perigoso, né? Então a gente sabe que não vai dar pra moscar na frente dele ali. Primeiro round, principalmente, ele vai estar muito forte. Mas, assim, eu não consigo ver ele vencendo um Max Holloway que tá em atividade aí e que fez diversas lutas ali nos últimos 5 anos. Inclusive performances gigantescas, como aquela que ele lutou 5 rounds com o Justin Gaethje e nocauteou no último segundo do 5º round. Então, assim, é muito complicado e contra aqui o Max Holloway, tá? Eu vejo uma luta em pé. Na primeira luta entre eles, o McGregor acabou meio que virando grappling, derrubou ali, conseguiu vencer a luta por ponto. Mas aqui eu não acho que ele vai ter essa facilidade. O Max Holloway mostrou um problema ali na defesa de queda contra o Charles, mas antes disso ele vinha defendendo muito bem. Pro esporte, para quem produz conteúdo, o retorno do McGregor é muito bom, é um cara que realmente traz muita gente com ele, fura a bolha, é um cara excelente ali pro negócio. Mas aqui eu vejo o Max Holloway com favoritismo, tá? Eu acho que ele vence aqui, eu acho que vai ser uma luta em pé, e em pé eu acho que ele vai encontrar os melhores golpes ali. Talvez aqui o Conor vai cansar ali passando o primeiro, segundo round e o Max Holloway vai conseguir achar os melhores golpes ali. Não se surpreenda se o Max Holloway inclusive achar um nocaute, mas eu iria aqui em uma vitória simples do Max Holloway, concordando aqui 100% com a casa de aposta que tá vendo o Holloway ali com favoritismo. Eu imaginei que ia ter até maior favoritismo, mas eu concordo aqui, tá? Eu acho que ele é favorito, mas como eu disse anteriormente, não tiraria o Conor pra nada. Ele pode achar uma mão, nocautear e ele vai sair dessa luta mais gigante do que já é. E com o microfone ali ele vai escolher se ele quer pegar o Makhachev na 7-7, se ele quer pegar o Gaethje na 70, se ele quer descer pra 6-6. Então ele vai escolher o que ele bem entende ali, porque como todos sabem, né, é o maior nome do MMA até hoje, vende muito e pro UFC é muito bom ter ele ali no negócio. Como ele mesmo disse em entrevista, né, que o jogo funciona sem ele, mas é muito bom ter ele no jogo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Esses são todos os palpites aqui do Cotovelo na Canela. Deixa o seu like, deixa um comentário. Vou deixar aqui no card um vídeo com a história do Prichard Colón. Assistam, deixa o like, que ficou bem bacana o vídeo. Agradeço quem assistiu até aqui. Um abraço e valeu!